Fala galera, tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal. Hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante, a composição do ar. Então desde já deixa aí seu like nesse vídeo, compartilha com seus colegas e não se esqueça de se inscrever no canal para você não perder nenhum vídeo, tá bom? Roda a vinheta. O ar é um dos componentes de extrema importância para a sobrevivência na Terra. Nele estão o gás carbônico, que é utilizado na fotossíntese, e também o gás oxigênio, que é utilizado na respiração da maioria dos seres vivos. A atmosfera, que é a camada de ar que envolve a Terra, mantém a temperatura do planeta adequada à vida, além de filtrar os raios solares. No entanto, como veremos a seguir, diversas atividades humanas têm alterado a composição do ar, abalando o equilíbrio de todo o planeta. No sexto ano, você deve ter estudado que o ar é formado por matéria e por isso ele tem massa. Observe os balões flutuando no ar. Isso acontece porque eles estão cheios de ar aquecido. O ar quente se expande, fazendo com que uma massa menor de ar ocupe um lugar maior. Já o ar de fora do balão, que está mais frio, apresenta uma massa maior, e é por essa razão que os balões conseguem voar. Ou seja, o ar que está dentro do balão é um ar menos denso do que o ar que está fora. Então você já deve começar a se familiarizar com os conceitos de densidade. O ar aquecido ele se expande, possui menos moléculas de ar por espaço, aquela mesma massa de ar que era desse tamanho, por exemplo, ao ser aquecida, ela começa a crescer, mas não aumentou de massa, aumentou apenas o seu volume, ou seja, ela vai começar menos densa, mais denso, menos denso, certo? Então, a mesma massa ocupa um lugar maior, então ela é menos densa. E se a gente comprimir esse ar, trazer ele e colocar dentro de um recipiente fechado, o ar comprimido vai ter a mesma massa de ar, mas essa massa de ar ela vai estar comprimida, então vai estar mais denso, porque existe mais moléculas de ar ali por cada espaçozinho daquele. Então, por estar mais denso, vai ser o que? Mais pesado. Quando está menos denso, vai estar o que? Mais leve, e por isso que o balão consegue flutuar no ar atmosférico. Agora, você se lembra quais são os gases que compõem o ar? Dois deles estão presentes em maior quantidade, que é o oxigênio e o nitrogênio. O nitrogênio é o gás mais abundante do ar. Cerca de 78% do ar é formado por hidrogênio e 21% do ar é formado pelo gás oxigênio. E 1% é formado por outros gases, como gás carbônicos e vapores de água, etc. Lembrando que nós, seres humanos, assim como a maioria dos seres vivos, dependem do oxigênio para respirar. Ao inspirarmos, nós fazemos com que o oxigênio entre para a nossa corrente sanguínea. Enquanto isso, o gás carbônico é eliminado no ar expirado. O gás oxigênio também é necessário para a combustão. Você sabia que mesmo tendo fósforo ou isqueiro, um astronauta não poderia acender uma vela lá na Lua? Mas por quê? Para responder essa pergunta, você precisa saber que para o material queimar é necessária a presença do gás oxigênio. Na Lua não é possível acender uma vela, um fósforo ou um isqueiro porque lá não há gás oxigênio. Esse processo de queima ele também é conhecido como combustão. Na combustão, a combinação do gás oxigênio com outras substâncias libera uma grande quantidade de calor em pouco tempo. A energia da combustão é utilizada, por exemplo, nos fogões para cozinhar os alimentos e também nas locomotivas ou em alguns navios, gerando uma energia cinética, ou seja, a energia do movimento, que faz com que esses meios de transporte possam se locomover. No caso dos fogões, o combustível é o gás de cozinha. Nós costumamos dizer que a combustão é uma transformação química, ou melhor, uma reação química, porque ela transforma o seu combustível em outra substância. Por exemplo, no caso de uma vela, à medida que o fogo consome a parafina, ele faz com que essa parafina passe a ser gás carbônico e vapor de água. Para que um automóvel funcione, por exemplo, é necessário que haja combustão da gasolina ou do etanol ou do diesel dentro do motor do veículo. Uma peça do veículo, chamada de vela de ignição, é responsável por soltar uma faísca que inicia a combustão, que então libera a energia armazenada no combustível. A energia liberada através da combustão também é utilizada nas usinas termoelétricas. Nelas, a energia de combustíveis, como um carvão ou petróleo, é utilizada para ferver a água e produzir vapor, que movimenta as turbinas e gera eletricidade. Vamos falar agora sobre o ciclo do oxigênio e o ciclo do carbono. Você sabe dizer por que nós não podemos viver sem o gás oxigênio?
A maioria dos seres vivos, incluindo nós, seres humanos, utiliza esse gás para liberar a energia armazenada nos alimentos. O processo de liberação de energia armazenada nos alimentos através do gás oxigênio é chamada de respiração celular aeróbia e ocorre no interior das células. As plantas, as algas e certas bactérias, além de realizarem a respiração celular aeróbia, ainda realizam fotossíntese. A fotossíntese, por sua vez, é um processo que utiliza água e gás carbônico do ambiente para a produção de açúcares que são utilizados como fonte de alimento para esses organismos e, no final, como produto, libera gás oxigênio. Os organismos que realizam fotossíntese são chamados de fotossintetizantes. O gás oxigênio liberado pelos organismos fotossintetizantes são aproveitados também pelos animais e outros seres vivos, como os fungos. Na decomposição, bactérias e fungos obtêm energia a partir de restos orgânicos, como pedaços de plantas e animais mortos. O oxigênio, portanto, ele circula na natureza. Ele é produzido pela fotossíntese e é consumido pela respiração dos seres vivos, pela combustão e também pela decomposição. A esse processo nós chamamos de ciclo do oxigênio. É importante frisarmos também que no ambiente aquático, as algas microscópicas são os principais organismos fotossintetizantes. Portanto, já dá para notar que o gás oxigênio é imprescindível para a vida no nosso planeta. Ele faz parte do processo de metabolismo da maioria dos seres vivos. No 6º ano, você deve ter aprendido que a estratosfera é a camada acima da troposfera. A troposfera é essa camada aqui em que nós vivemos. É a camada da atmosfera que é mais próxima da Terra. A partir do chão, até chegar na estratosfera, essa é a camada chamada de troposfera. É da onde nós, seres humanos e os animais, retiram oxigênio para realizar a respiração celular e também as plantas retiram o gás carbônico para poder realizar a fotossíntese. Acima da troposfera, que é essa camada que nós vemos, está a estratosfera. Na estratosfera, que vai de cerca de 15 km a mais ou menos 50 km de altitude, além de nitrogênio, contém uma pequena quantidade de oxigênio. Há também uma quantidade maior de gás ozônio. Isto porque, nesta camada, uma parte do gás oxigênio é transformada em outro gás, o ozônio, ao ser atingido pela radiação ultravioleta do Sol. Ao mesmo tempo, ocorre reação inversa, ou seja, o gás ozônio também é transformado em gás oxigênio pela ação da mesma energia ultravioleta do Sol. Essas duas reações químicas vão ocorrendo de maneira simultâneas e contínuas, mantendo o equilíbrio da camada de ozônio na estratosfera. Em outro vídeo, nós vamos ver que certas substâncias podem causar a destruição dessa camada de ozônio e, com isso, comprometer o equilíbrio e a manutenção das temperaturas do planeta. Agora vamos falar sobre o ciclo do carbono. Você já tomou água mineral com gás ou gaseificada? Na sua opinião, de onde é que saiu aquele gás presente dentro da água e aquelas bolinhas que você vê saindo de dentro do refrigerante? Existem águas minerais naturalmente gaseificadas, outras são gaseificadas artificialmente. Mas em ambos os casos, o gás que forma as bolhas é o gás carbônico, que também está presente nos refrigerantes. O gás carbônico é encontrado naturalmente na atmosfera e faz parte de um ciclo da natureza chamado de ciclo do carbono. Uma parte do carbono da Terra está nos compostos minerais, como aqueles presentes nas carapaças dos organismos com concha, como as ostras e os caracóis, ou no esqueleto de crustáceos, como caranguejos e camarões. Nos próximos vídeos vamos conhecer um pouco mais a respeito destes organismos. Outra parte do carbono encontra-se ainda na forma de depósitos orgânicos fósseis, como o carvão mineral, o petróleo e o gás natural. Essas reservas de carbono se originaram de vegetais e outros organismos que foram soterrados e durante centenas de milhões de anos estiveram sujeitos a grandes pressões das camadas de sedimentos. Essas formas de carbono elas voltam à atmosfera em forma de gás carbônico, principalmente por causa da queima dos combustíveis fósseis. Como você viu no início desse vídeo, esse gás é utilizado pelas plantas, pelas algas e por algumas bactérias na produção de açúcares através da fotossíntese. Ele também é um dos gases liberados na respiração, na combustão e na decomposição, fábricas, nas queimas de combustíveis de veículos, nos incêndios florestais e etc. Em suma, todos os seres vivos possuem sua composição o carbono. Inclusive, sempre que é encontrado um fóssil de um animal pré-histórico, um dinossauro ou qualquer outro tipo de elemento vivo em uma era muito anterior à nossa, é utilizado justamente o elemento carbono para se definir quanto tempo tem aquele fóssil que foi encontrado.
Portanto, é uma vastidão da presença do elemento carbono em nossas vidas. Todos os seres vivos são formados por carbono, mas vocês vão entender isso melhor no próximo ano, quando vocês estiverem tratando sobre moléculas e átomos. Para concluir, vamos falar ainda sobre o ciclo do nitrogênio, que, como dissemos, é o gás que é encontrado em maior abundância no ar. O nitrogênio também é um elemento indispensável para a vida, mas são poucos os seres vivos que conseguem absorvê-lo da atmosfera. Um grupo específico de bactérias, que são encontradas em raízes de uma determinada planta, são capazes de fazer isso, incorporando o nitrogênio em compostos que poderão ser utilizados por essas plantas. Esse processo é conhecido como fixação do nitrogênio. A partir desses compostos, as plantas produzem proteínas e outras substâncias que formam seus corpos. Posteriormente, o nitrogênio é aproveitado pelos animais que comem essas plantas e então pelos outros seres vivos através das cadeias alimentares. Quando os animais e as plantas morrem, uma parte dessas substâncias que contém nitrogênio é transformada pela decomposição em outras substâncias mais simples, chamados compostos nitrogenados, que podem novamente ser utilizados pelas plantas. Como você deve ter visto no sexto ano, a decomposição realizada por bactérias e fungos é um processo muito importante para o ambiente. É pela ação dos seres decompositores que elementos químicos como o nitrogênio são reciclados na natureza. Outra parte das substâncias que contém nitrogênio é transformada em gás nitrogênio por certas bactérias do solo e retornam para a atmosfera. Desse modo, o nitrogênio é reciclado da natureza através do chamado ciclo do nitrogênio. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham aproveitado bastante os conteúdos tratados nesse vídeo. Mais uma vez eu peço que você deixe sua curtida aí, deixe o seu joinha, tá bom? Compartilhe esse vídeo com seus colegas de classe, você que faz parte do ensino fundamental ou do ensino médio. Você pode compartilhar esse vídeo aí com seus amigos de classe também. E, por favor, não se esqueçam de se inscrever no canal, tá bom? Se inscrevam no canal, porque toda vez que a gente postar um novo vídeo, você vai ficar por dentro de tudo, tá bom? Um grande abraço do professor Rondinelli. Um beijo, fico todos com Deus, até a próxima.